Para finalizar esse assunto de probabilidade, vamos ver o método binomial. Na apostila ele está tentando explicar, justificar por que ele recebe esse nome, né? Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai ficar bem parecido com aquele binômio de Newton que vocês viram, tá? Não vou repetir esses exemplos, até porque eu não acho que eles são muito interessantes. Também não vou fazer uma demonstração formal, apesar dela ser compreensível, acho que é até simples. A fórmula parece um pouquinho complicada, mas é algo que vocês conseguem deduzir ou até resolver uma questão com esse conhecimento sem nem usar a fórmula. Embora seja complexa, seja um pouco mais pesada. O que eu vou fazer? Eu vou usar a terceira questão para explicar algumas coisas sobre essa fórmula e aproveitar para fazer uma espécie de demonstração dela de como a gente poderia generalizar. Não é difícil. O importante é você entender em quais circunstâncias esse método é aplicado. Primeiro, você tem um experimento que ele se repete um determinado número n de vezes, certo? N repetições. Por exemplo, vou fazer uma prova com 10 questões e cada questão tem verdadeiro ou falso. Por exemplo, a repetição aí são as 10 questões. Então eu vou chutar lá a resposta em cada questão, eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Então eu vou tentar a sorte em cada questão. Qual a probabilidade que eu tenho de acertar pelo menos 3, ou no mínimo 3, ou exatamente 3 questões? Essas são as perguntas que costumam acontecer. O que está acontecendo? Em cada questão é uma repetição, né? Eu tenho uma tentativa, eu vou ter sucesso ou insucesso, ou eu vou acertar a questão ou eu vou errar. Ou seja, você tem N repetições. Quantas repetições são essas? Não interessa, a questão vai dizer quantas vezes, né? Aí nos exercícios que vocês têm na apostila, você tem o jogador de basquete vai arremessar a bola 3 vezes, o atirador vai dar 7 tiros, enfim. Aproveitando que eu comentei aí sobre acertar ou errar a questão, tá? Não precisa ser verdadeiro ou falso, por exemplo, podia ser uma questão de 5 alternativas de marcar. O que vai variar nessa questão? Vai variar e não vai variar. Você só tem 2 possibilidades. Uma possibilidade de sucesso, que eu estou chamando de P. O que é esse P aqui? Esse P minúsculo ali na fórmula que vocês estão vendo aí na apostila. É a probabilidade do sucesso, tá? E aí você só tem essas 2 opções. Ou você tem o sucesso ou você tem o fracasso, né? Também chamado de insucesso. Você tem uma probabilidade de sucesso e você tem a probabilidade de, vou colocar fracasso, tá? Para não confundir com insucesso, com sucesso. Enfim, outra coisa importante é que assim, como você não tem empate, por exemplo, você não tem uma terceira opção, ou você acerta, por exemplo, no exemplo da questão, independente dela ser verdadeiro ou falso, ou ter várias alternativas, ou você acerta a questão ou você erra. Você só tem essas 2 opções. Então, em cada questão, por exemplo, se for uma questão de verdadeiro e falso, e eu vou chutar a questão, né, porque eu não sei, por exemplo, eu tenho 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Então, minha probabilidade de sucesso, neste caso aí, é de 50%. Minha probabilidade de fracasso é de 50%. Ah, tem que ser assim 50 e 50? Não. Você só tem 2 opções, ou fracasso ou sucesso. As probabilidades não precisam ser iguais. Uma coisa é que é garantida. Como você só tem ou sucesso ou fracasso, né? Quando você junta as 2, tem que dar 100%. Ok? Então, nessas questões que vocês vão ver aí, algumas podem ser até 50%. A primeira lá, que é a probabilidade de sair uma menina ou um menino no nascimento, né? Ele coloca 50%, mas não tem que ser dividido igualmente.
Por exemplo, se eu vou responder uma questão de múltipla escolha, tem lá 5 alternativas. Tá? E aí só uma delas está errada. Se eu não faço a menor ideia de qual é a resposta da questão, qual a minha chance de acertar? Minha chance de acertar no chute é de 20%. Né? Minha chance de errar é de 80%. Tá? Então o meu P, minha chance, minha probabilidade de sucesso em uma questão, tá, gente? O evento está sendo repetido N vezes. Que evento é esse que está sendo repetido N vezes? A questão que eu vou chutar para ver se eu acerto ou erro. Ah, professor, mas numa prova as questões são diferentes. Mas, criatura, entenda. A ideia aqui é que cada questão eu não faço a menor ideia, não estudei nada na prova. Então, toda questão para mim é um tiro ao alvo, é um chute, né? Eu não sei, não é isso que está em questão, não é se a questão é diferente ou não. É a probabilidade que eu tenho de acertar a questão. Então, tem 5 alternativas, eu vou chutar. Eu tenho 20% de chance de acertar, 80% de chance de fracasso. Então, P é minha probabilidade de sucesso e Q aqui, no caso, é a minha probabilidade de insucesso, né? Ou, como eu prefiro chamar, de fracasso. Tá bom? O que importa é que você entenda, vamos lá, recapitulando. O experimento é repetido o número N de vezes, ok? Você só tem 2 possibilidades, o sucesso ou o fracasso. Esse Pzinho aqui, ó, é a probabilidade de sucesso. Esse Qzinho aqui, ó, é a sua probabilidade de fracasso. Ok? É importante você lembrar, porque geralmente a questão só vai dizer uma das probabilidades para você. Ah, o atirador vai tentar o tiro ao alvo e ele tem 90% de chance de acertar. Bom, se você lembrar disso aqui, ó, você vai saber que a chance de errar, né, o fracasso dele, se o sucesso é 90, o fracasso vai ter que ser 10. Porque quando a gente soma o P e o Q, ele dá o 100%. Tudo bem? Pronto. E é isso. E o que é esse M que aparece na fórmula? É a quantidade de sucesso que você almeja. Quantas vezes você quer ter aquele sucesso? Aí acho que na apostila está escrito que M vezes o resultado procurado. Eu acho que é mais ou menos isso que está escrito lá. Ou seja, você vai repetir um experimento N vezes, né? Para cada vez que você repete esse seu experimento, você tem esta probabilidade de sucesso, você tem essa probabilidade de fracasso e você quer o resultado almejado, né? M vezes. O que você quer? Você quer o sucesso. Você quer que ele aconteça M vezes, tá bom? Isso é só uma explicação da fórmula. Então, qual é a fórmula de binomial? Né? Ela tem essa cara de binomial aí. Então, vamos lá, repetindo. Quando eu tenho um evento que ele ocorre N vezes, tá? Eu só posso ter sucesso ou fracasso. A minha probabilidade de sucesso é P. A minha probabilidade de fracasso é Q. Né? E eu quero que este sucesso ocorra M vezes. Como é que eu calculo essa probabilidade? Essa probabilidade é calculada, a probabilidade deste evento, né, que eu estou procurando, é o número binomial de N sobre M vezes a probabilidade do sucesso elevado a M, que esse M é quantas vezes eu quero que o sucesso ocorra, tá aqui, ó, vezes. Aí a gente vem naquela ideia de binomial, né? O nosso fracasso aqui, ó, ele vai ser elevado ao quê? Ao complementar aqui, ó, que é o N, o número total de repetições, menos o M. Lembra lá do binomial? Ó, a gente usava esses expoentes aqui. A ordem aqui não vem ao caso. Se você mudar, bom, se você mudar não é igual lá no binômio de Newton que você podia escolher, né? Aqui você tem que ter em mente que o seu sucesso, né? A quantidade de vezes que você quer o sucesso é o M e ele tem que estar elevando a probabilidade do sucesso, tá? Então, vamos deduzir essa fórmula. Como eu disse, não é importante muito que vocês entendam o que a apostila está mostrando aí, que por que está chamando de binomial. A gente vai dar um jeito de enxergar isso.
Vamos lá para a questão 3 e vamos tentar aproveitar a questão 3 para deduzir a fórmula, tá bom? Vamos lá. Primeiro eu vou responder sem dedução da fórmula e depois a gente enrola um pouquinho para supostamente como é que eu resolveria esta questão se eu não soubesse a fórmula, tá? E a gente vai ver de certa forma uma demonstração da fórmula, só que com valores em vez de letras para generalizar para todos os casos. Aí, ó, a probabilidade de um atirador acertar um alvo com um tiro é de 60%. Fazendo 7 tentativas, qual é a probabilidade de acertar o alvo 3 vezes? 3 vezes. Não é mínimo de 3, não é pelo menos 3, que seria o mínimo de 3, ou no máximo 3, tá? É exatamente 3 vezes. É o que a gente tem ali. A gente está procurando uma probabilidade específica que é de acertar o alvo 3 vezes. Pela fórmula que a gente acabou de estudar. Ó, fazendo 7 tentativas, o meu N é igual a 7. Qual é a probabilidade de acertar o alvo 3 vezes? O meu M é igual a 3. Por que 3? Porque é a quantidade de sucessos que eu quero. Né? Eu esqueço o nome, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila. É a quantidade de vezes que eu quero o resultado procurado. Enfim. Tá? É o que eu quero, é o meu M aí. P é a minha probabilidade de sucesso. Está dizendo aqui, ó, 60%. Gente, eu vou colocar 6 sobre 10. Por que 6 sobre 10? Porque a potência de 10, eu estou vendo que vai ter potência. A potência de 10 é tranquila para mim, né? Eu consigo resolver ali, às vezes sem calculadora, dependendo dos outros números que estiverem envolvidos, tá? Então eu vou colocar, em vez de colocar 60 sobre 100 ou 0,6, eu vou colocar 6 sobre 10 porque fica mais conveniente. E aí, como é que eu faço para saber qual é a probabilidade de fracasso? Bom, quando a gente está falando do método binomial, cara, só tem duas possibilidades, né? Até o próprio, evidentemente, o próprio experimento que está sendo oferecido aí para vocês, ou o cara acerta o alvo ou ele erra. Então não tem o que fazer. Se ele acerta 60% das vezes, né? Se a probabilidade de acerto é 60%, então a probabilidade de erro é o que sobra, é o 40%, que eu vou escrever como 4 sobre 10. Pelo que a gente acabou de estudar, né? Isso aí, essa probabilidade procurada é o quê? Eu vou chamar de E aqui, ó. Eu só falei que só um P. É N, vou repetir a forma. N binomial sobre M, né? Binomial de N sobre M, vezes a probabilidade de sucesso elevado a M, vezes a probabilidade de fracasso elevado a Mn, tá bom? Substituindo isso aí na fórmula, né? A probabilidade que eu estou procurando é 7 sobre 3 binomial, vezes 6 sobre 10, que essa é a minha probabilidade de sucesso. Eu quero acertar 3 vezes, tá? Minha probabilidade de acertar é 60%, então minha probabilidade de errar é 40%, né? E aí, se eu vou fazer 7 tentativas e quero acertar 3 vezes, quanto é que eu vou errar? Vou errar as outras, ó. 7 menos 3, 4, tá? É o resto das tentativas. Pronto. Esta é a minha probabilidade. É assim que se trabalha esse tipo de questão. Claro, os valores são altos, você vai precisar de uma tabela, de alguma referência da questão, de calculadora, mas é só isso que tem para vocês. Eu vou aproveitar o vídeo inicial, que é o vídeo de explicação, essa questão que foi interessante, e vou agora tentar, quer dizer, fazer uma espécie de dedução da fórmula para vocês. A gente acabou de ver multiplicação de probabilidade, certo? E pelo que a gente acabou de estudar, acho que vocês não vão se surpreender se, por exemplo, eu falar, olha, o fato do cara ter acertado o primeiro tiro não interfere em nada no segundo. Aí está dizendo que a chance dele acertar o tiro é de 60%. Não está falando, se ele tiver com cabeça fria, se ele tiver acertado os outros, nada. Ele dá um tiro, a chance de acertar é 60%. Ponto. Então ele deu o primeiro tiro, acertou, né? Agora para o segundo ele vai ter 60% de chance de acertar, 40% de chance de errar. Certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer multiplicação de probabilidades. Aí o que você pensa numa questão com essa? Fazendo 7 tentativas, qual é a probabilidade de acertar o alvo 3 vezes? Aí você pensa, poxa, são 7 tentativas, eu quero acertar o alvo 3 vezes. Então ele vai acertar o alvo,
vai acertar o alvo, e ele pode errar o resto. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. O que que você tem aqui? Veja, você tem 6/10 ao cubo vezes 4 sobre 10 a quarta. Está exatamente muito parecido com o que a gente tinha lá em cima, né? Só que veja esse raciocínio, parece bom. Só que a pergunta não foi qual a probabilidade que ele tem de acertar os 3 primeiros tiros, tá? E errar os 4 últimos. Não foi essa a pergunta, porque quando você faz isso aqui, ó, o que de fato você fez? Ah, ele acerta o primeiro tiro, ele acerta o segundo tiro, ele acerta o terceiro tiro, né? E ele erra o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Foi essa a probabilidade que você calculou. É isso aqui que você tem. Só isso aqui que você tem. É essa a probabilidade que você está calculando aí. Não é o caso da questão. A questão perguntou qual a probabilidade de acertar exatamente 3 vezes, né? Por exemplo, qual seria outra opção? Seria acertar o primeiro, né? Errar o segundo, errar o terceiro, errar todos os outros, acertar o sexto, acertar o sétimo. Ah, tá. Faltava um pouquinho aqui, eu vou colocar. Entendeu? Essa é outra possibilidade, né? E você vai ver que quando você pega isso aqui, você tem exatamente esta mesma situação aqui. Só que qual é este caso? Este é o caso, qual é a probabilidade de acertar o primeiro, errar o segundo, terceiro, quarto e quinto, acertar o sexto e o sétimo. É isso que você está calculando quando você faz desse jeito. E aí você pode ver que, nossa, é um mundo de coisas para fazer. Quanto mais repetições, mais difícil é você acertar a quantidade exata. Lembrando que em termos gerais, isso aqui seria P, isso aqui seria um Q, tá? Essa probabilidade aqui seria de P e essa probabilidade aqui seria de Q. Só para generalizar para todos os casos. Mas enfim. Poxa, só que como você estudou análise combinatória, você está vendo aqui, ó, quantidade de vezes são 7 sempre. Por que está mudando? É como se eu tivesse 7 letras. Acertar, errar, 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 errar e acertar, né? Tem 7 aí? Tem 7. O que pode mudar? Pode mudar só a ordem disso aqui. Então, na verdade, eu tenho uma permutação de 7 elementos com 3 repetições e 4 repetições, né? São só 2 letras. Uma repete 3 vezes, outra repete 4 vezes. Aí, como é que você resolve isso? Você resolve isso fatorial de 7 sobre 3 fatorial, 4 fatorial, que esta é a fórmula para permutação com repetição. Só que isso aqui também, para a gente jogar na fórmula de binomial, depois de estudar o binômio de Newton, depois de estudar combinações, pode ser interessante você trabalhar com aquele negócio de combinações. Algumas coisas podem ser facilitadas para você. Podem ser, não significa que tem que ser desse jeito, certo? E aí você, o que faz? Você já sabe que esta fórmula aqui, embora seja no seu âmago alguma fórmula de permutação, ela também pode ser uma fórmula de combinação de 7 elementos tomados 3 a 3, né? Que é justamente 7 menos 3, 4. É exatamente a mesma fórmula. E isso aqui eu posso escrever na fórmula de binomial, que é 7 sobre 3. Pronto! Por quê? Para cada uma dessas circunstâncias aqui, ó, seja ele acertar o primeiro ou os 2 últimos, ou seja ele acertar os 3 primeiros... Cadê onde foi que eu coloquei? Os 3 primeiros e errar os 4 últimos, tá? A probabilidade é sempre a mesma. É sempre isso aqui. Mas eu quero saber a probabilidade que ele tem de acertar não 3 em uma ordem específica, mas sim 3 em qualquer situação. São todas as situações em que ele acerta 3. Né? São todas essas situações aí. Tá? Lembrando que o espaço amostral aqui é composto por 128 elementos, ou seja, 2 a sétima. Tá? Todas as possibilidades de acerto e erro. Então eu quero as possibilidades que ele acerta 3 vezes. Quais são as possibilidades que ele acerta 3 vezes? São essas circunstâncias aqui, ó, em que você tem 3 acertos. São todas elas. Como é que eu calculo isso?
Posso calcular isso através deste binomial. Então, para cada uma delas que acontecer, eu tenho exatamente esta probabilidade aqui, ó. Aí a minha fórmula é binomial de 7 sobre 3, né? Que é quantas vezes essa situação se repete. E em cada vez dessa situação se repete, você tem o sucesso, que é de 60%, ocorrendo 3 vezes. E você tem o fracasso, que é de 40%, ocorrendo 4 vezes. Tá aí a dedução da fórmula, tá? Não foi de forma geral, mas foi uma dedução simples. Caso você esqueça a fórmula, você poderia raciocinar dessa forma, tá? Vamos encerrar por aqui e vamos fazer um outro vídeo para as outras duas questões.